Olá, pessoal. Nessa aula complementar, nós vamos falar um pouquinho mais sobre os estados físicos da matéria. Nós vamos ver, na verdade, né, quais são os principais estados físicos. Só não vale dizer que é só o sólido e o líquido e o gasoso, tá? Então, na verdade, nós vamos ver que existem alguns outros e também como que acontece essa passagem de um estado para o outro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre esse assunto, né, é o que faz com que uma substância ela possa se apresentar em um determinado estado. Ou seja, o que faz, né, por exemplo, com que a água seja líquida na temperatura ambiente ou que o açúcar seja sólido, ou por que quando nós aquecemos a água, vamos supor, ela pode passar para o seu estado de vapor, né? Então, esse estado físico da matéria, ele está relacionado principalmente com dois fatores. Então, anotem que é importante. Primeiro, né, ele tem a ver com o estado vibracional das partículas que compõem essa substância, tá? Então, esse é o primeiro fator. E o segundo é a magnitude da força de atração entre essas partículas, né? Mas antes de nós vermos um pouco mais a fundo sobre isso, né, eu vou apresentar para vocês quais são os principais estados físicos da matéria, pelo menos aqueles que nós vamos ver então nessa aula, tá? Esses que eu apresento para vocês são 6, sendo que os 5 primeiros eles já foram obtidos em laboratório, né? O sexto deles, que é o plasma de quarks e gluons, ele somente é uma análise teórica, digamos assim. Os estados físicos da matéria, nós podemos classificar, obviamente, essas transformações que acontecem como um tipo de transformação física, né? E então, sendo uma transformação física, por que a gente está comentando isso aqui na disciplina de química? Bom, essas transformações físicas, né, elas só acontecem devido justamente às interações que ocorrem lá em nível atômico, né? Ou seja, no comportamento geral que nós temos do átomo. E esse átomo, essa matéria, é o nosso objeto de estudo aqui. Então é sempre importante, né, nós entendermos até que ponto a química, né, o que nós estudamos, pode influenciar também as transformações físicas, tá? Então eu vou comentar com vocês nessa aula a respeito das características de cada um desses estados, né, e também como que nós podemos, então, alterar o estado físico dessa matéria, ok? Então, eu vou iniciar falando dos 3 estados que nós mais conhecemos, tá? Então, começando pelo estado sólido. Nesse estado, a gente pode pensar que a força, né, de atração entre os átomos, ela é bastante forte, tá? E ela seria forte o suficiente para manter as moléculas, né, ou os próprios átomos em posições bem específicas no espaço, o que restringe bastante a sua mobilidade, né? Não quer dizer, óbvio, que os átomos eles não vão se movimentar dentro lá do estado sólido, né? Isso a gente vai ver um pouquinho na disciplina de materiais, mas de forma, digamos, macroscópica, nós não observamos, né, esse movimento atômico em um sólido. Justamente por causa disso, né, a gente pode dizer que o sólido ele tem aquela questão do formato e do volume definido, né? Ou seja, esses sólidos eles não vão se expandir, né, de forma a ocupar todo o recipiente que eles estão, né, como acontece nos gases, por exemplo, né? Então, na verdade, eles vão permanecer na mesma forma que eles estão, a menos que uma força específica seja aplicada sobre eles, né? Nesse caso, a gente poderia até alterar o formato, né, de um sólido, quando a gente aplica, então, uma força. Por exemplo, nós podemos cortar, né, ou amassar um sólido. Nessas deformações que a gente pode realizar, né, ou seja, nessas modificações no formato do sólido, todas elas são vistas então na disciplina de materiais, tá? Então lá a gente vai ver melhor como que essa força de atração ela vai afetar esse comportamento físico do sólido, né? Ou seja, essas respostas às deformações aí que são possíveis dependendo da força que eu aplico. Com relação ao volume do sólido, né, a gente também pode alterar.
Mas geralmente essa alteração de volume ela vai acontecer devido a algum tipo de troca de energia térmica, né, entre o sólido e o ambiente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente aumenta a temperatura do sólido, né, nós sabemos que ocorre a dilatação, né, ou seja, o aumento do volume desse sólido, tá? É possível a gente obter o processo contrário também, né? Então, quando nós resfriamos, vai haver, então, a contração desse sólido, tá? É importante a gente lembrar, na verdade, que essas alterações de volume, elas são bem pequenas, né? Justamente porque nós já temos os átomos bastante próximos nesse estado, tá? Então, uma coisa que nós já sabemos é que os átomos, então, nos sólidos, eles estão muito próximos, né? A questão é que esses átomos, eles podem ser organizados de formas diferentes. E essas formas com que eles são organizados no sólido, isso afeta totalmente as características do meu sólido, né? Então, ali nas imagens que vocês têm mais à esquerda, vocês conseguem visualizar os dois principais arranjos que acontecem nos átomos de um sólido, tá? Então, é possível que a gente tenha um sólido que tenha um arranjo, né, ou uma estrutura cristalina, e é possível também que a gente tenha, né, uma organização dos átomos de uma forma que nós chamamos de amorfo, né? Então, um sólido que eu digo cristalino é sempre quando todos os átomos, né, eles são ligados entre si numa forma bem organizada, num determinado padrão de organização, tá? E um sólido amorfo, ele vai ter já os seus átomos conectados de uma forma totalmente desorganizada. Um exemplo de um material cristalino, que é bem fácil de vocês lembrarem, seria o diamante, por exemplo, e o vidro, que a gente conhece, ele é um material amorfo, tá? Sobre os líquidos, né? Então, os líquidos, nessa questão de organização das suas moléculas ali, eles são muito parecidos, então, com esses sólidos amorfos. Por que eu digo isso? Porque num líquido eu não tenho nenhum tipo de padrão de organização, né? Então, os átomos eles vão estar totalmente, né, aleatórios, né, distribuídos de forma aleatória naquele fluido, tá? Mas qual que é a diferença dos dois? Então, basicamente, a diferença de um líquido e de um sólido, né, do tipo amorfo, seria nessa magnitude das forças de atração que eu tenho entre as moléculas, né? Então, no caso, essas forças de atração, elas são menores nos líquidos. E é isso, né, que faz com que, por exemplo, eles tenham uma maior mobilidade, assim, né, em comparação aos sólidos. Então, eles já têm uma capacidade de fluir, por exemplo, né? Embora esses átomos, né, eles estejam um pouco mais livres nos líquidos em comparação aos sólidos, mesmo assim, eles ainda não estão distantes o suficiente para ocupar todo o recipiente, né, que eles estão. Então, ainda assim, eles vão ter um volume definido, né, por essa força aí, ainda que existe, né, de atração entre as moléculas do líquido, tá? Eu posso provocar, digamos, a alteração do volume do líquido, né? E isso acontece de forma bastante semelhante no sólido, que seria ali pela questão da dilatação térmica, tá? Na questão do formato, eles têm a capacidade já, né, de se adaptar ao formato do recipiente que eles estão, né? Justamente porque os átomos já estão um pouco mais livres, tá? Agora falando dos gases. Então, gás é muito simples, né? Todo mundo já sabe. Então, todos esses átomos no estado gasoso, eles vão ter uma distância muito grande, né? Ou pelo menos uma distância considerável entre si, justamente devido à pouca força de atração que a gente observa entre esses átomos, né? Como essa força de atração ela é baixa, nós observamos que nos gases eles têm, no caso, essa capacidade de ocupar todo o espaço em que eles estão confinados, né? Então, isso também a gente já sabe. Então, se nós colocarmos um gás dentro de um recipiente, ele vai se distribuir, né? As suas moléculas vão se distribuir de forma homogênea em todo o meu recipiente. Isso, inclusive, é um dos motivos, né, do porquê que nós dizemos que as misturas gasosas, elas são misturas homogêneas, né? Porque todas as moléculas vão se distribuir
né, nesse recipiente, tá? Bom, eu imagino que todos esses pontos aí que eu coloquei para vocês sobre os estados, né, sólido, líquido e gasoso, vocês já tenham conhecimento sobre isso, né? Mas agora a gente vai falar um pouquinho do plasma, que no caso não é um estado físico que todos conhecem, né? Então, esse estado a gente não consegue obter ele muito fácil aqui na superfície do planeta, né? Mas ele é o estado físico que tem maior ocorrência no universo inteiro. Então, estima-se mais ou menos que 99% da matéria ela esteja nesse estado mesmo, né? Então, ele principalmente acontece nas estrelas, né? Porque para obter esse estado, a gente precisa de uma considerável quantidade de energia. E no caso das estrelas, ali elas fornecem, né, uma quantidade considerável de energia térmica para os átomos, né? Os átomos que estão ali naquela superfície da estrela, né? E aí, nesse caso, a gente conseguiria obter esse estado aí. Pode não ser somente por energia térmica, então aqui, vamos supor, no planeta, a gente também consegue obter esse estado de plasma, mas daí geralmente ele é obtido por corrente elétrica. Então, se a gente fornece, né, uma quantidade aí também considerável de energia elétrica para os átomos, também é possível eu obter esse estado. Então, a gente pode observar eles, digamos, nas televisões de plasma, né, que vocês já devem ter ouvido falar, né, na tela de plasma. Então, seriam átomos mesmo nesse estado da matéria. Tem também lâmpadas fluorescentes, também tem. E na natureza a gente pode observar também nos raios, né? Então, as descargas elétricas ali que a gente tem que formam os raios, os átomos estariam nessa forma de plasma, né? Bom, a questão é que eu ainda não disse para vocês como ele é, né? Então, a gente pode dizer que ele é obtido quando eu tenho um gás que é ionizado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Imaginem que a gente tem, então, uma substância gasosa, né? E nessa substância a gente sabe que tanto os átomos quanto as moléculas, elas são neutras. Então, elas não têm carga, né? Mas imaginem que a gente forneça uma quantidade de energia grande para esse gás, né? O que vai acontecer? O estado vibracional dos átomos e principalmente o estado vibracional dos elétrons vai aumentar bastante. E no caso, quando esses elétrons eles recebem, né, uma quantidade muito grande de energia, né, essa agitação que causa neles faz com que eles tenham a capacidade de se desprender do átomo, né? Então, daí nesse caso, a gente teria, vamos supor, a formação, né, de um elétron que estaria livre nessa substância e, ao mesmo tempo, aquele íon positivo, né, no caso, o átomo que perdeu esse elétron. Então, isso é o ionizar, né? É pegar e formar íons a partir de átomos que são neutros, né? Então, o plasma, esse estado, ele acontece quando a gente fornece muita energia para um gás a ponto de ionizar, né? No caso, os átomos desse gás. Então, ele seria formado, né, por tanto elétrons livres quanto esses íons positivos, né, e às vezes também as partículas iniciais, né, vamos supor que não foram ionizadas, às vezes também. Se a gente pensar, né, no estado gasoso e no plasma, eles têm algumas características que são parecidas, né? Então, os dois, vamos supor, têm uma baixa densidade, né? O que significa isso? Que mesmo uma pequena massa dessas duas substâncias, né, elas têm a capacidade, enfim, de ocupar todo o recipiente e ocupar um grande volume, né? Por isso que ele vai ser pouco denso, os dois, né? E os dois também são fluidos, então eles têm essa capacidade realmente, né, de se movimentar muito facilmente. Quais são as diferenças entre os dois, né? A principal diferença, ela está relacionada com a condutividade desses materiais, né? No caso, desses estados. Então, como a gente falou, né? As partículas do gás, eles são neutros, né? No caso. Ou seja, eles não conduzem eletricidade, ou pelo menos, né? Eles são bem pouco condutores, né? Tanto de eletricidade quanto de calor. Agora, quando tem um plasma,
vejam que esse plasma ele é formado por partículas carregadas, né? Ou seja, os elétrons que são negativos e aqueles íons positivos, né, que foram formados. Então, a gente, como eu tenho partículas carregadas, né, significa que o plasma ele pode conduzir corrente elétrica. E outra característica é que ele também pode interagir, então, com campos tanto elétrico quanto magnéticos, né? Um ponto interessante, inclusive, é que, no caso, essas partículas que elas estão no plasma, né, elas emitem uma luz quando elas interagem com esses campos elétricos e magnéticos, né? Então, isso a gente pode ver, por exemplo, na aurora boreal, né? Que é um fenômeno que acontece lá no Polo Norte, imagino que vocês conheçam, onde, nesse caso, a aurora boreal ela seria partículas, né, de plasma que são originadas lá do Sol, e essas partículas, quando elas chegam aqui na Terra, elas interagem com o campo magnético da Terra e aí elas emitem aquela luz, né? Essa propriedade, inclusive, né, de emitir luz por parte do plasma, inclusive foi a responsável pela descoberta do elétron, né? Então, no próximo capítulo a gente vai ver como que isso contribuiu para essa descoberta. Bom, o próximo estado ele é chamado de condensado de Bose-Einstein, tá? Esse estado ele foi obtido inicialmente em 1995. Então, para obter esse estado, na verdade, uma amostra de rubídio, que é um elemento químico metálico, ele foi resfriado numa temperatura bastante próxima ao zero absoluto, né? Ou seja, o 0 Kelvin. Em teoria, a gente já afirmava, né, que a matéria, se ela atingisse essa temperatura do 0 Kelvin, o movimento atômico iria parar, né? E realmente foi alguma coisa bem parecida que foi observado nesse experimento. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no vídeo, né? Quando nós temos ali uma temperatura, né, digamos, maior do que o 0 Kelvin, o que a gente observa? Cada átomo, né, que nós temos da matéria, ele se comporta como uma partícula individual, né? O que eu quero dizer com isso? Cada átomo vai ter a sua própria quantidade de energia associada, né, e o seu próprio movimento, tá? Mas quando a gente atinge esse estado, a vibração dos átomos ela é tão baixa, né, que os átomos eles param de se comportar como uma partícula individual e aí eles passam a se comportar como se eles fossem uma única partícula, né? Então, essa que é a questão interessante desse estado. Então, mesmo que hoje a gente ainda não tenha uma aplicação prática para isso, né? Ele está sendo bastante utilizado para vários estudos aí na física, né, dentro da mecânica quântica. Então, inclusive, alguns cientistas eles acreditam que no futuro a gente, no caso, utilize esse estado para o teletransporte de objetos. Então, vamos aguardar esse momento, né? Então, para finalizar, nós temos o estado de plasma de quarks e gluons, né? Então, ele é totalmente o contrário desse último que a gente viu. Então, esse estado, na verdade, ele nunca foi conseguido, né? Inclusive no universo, ele só foi obtido, né, pelos estudos, assim, né? Ele só foi obtido durante o Big Bang por alguns instantes, né? Então, na verdade, ele só é obtido quando a gente atingiria, né, teoricamente, uma temperatura mais ou menos de 4 trilhões de graus Celsius. Então, é muita coisa, né? Então, dizem que quando houve o Big Bang por alguns instantes, né, esse estado ele foi gerado, tá? O que seria esse estado da matéria? Então, quando nós temos ali, né, tanto os prótons quanto os nêutrons de um átomo, os dois eles são formados por três partículas, né, que tem massa, que a gente chama de quarks, né? E esses quarks eles são unidos por uma força, digamos assim, que a gente chama de gluons, né? Então, quando você tem uma temperatura tão alta assim, né, quanto aquela que ocorreu no Big Bang, esses prótons e esses nêutrons ali que iriam formar o átomo, né, na verdade eles vão se fundir, né? Então, imagina, você vai ter a quebra interna, né, dos prótons e dos nêutrons, liberando tanto essa energia, né, que é o gluon, quanto esses quarks, né? Então, isso seria
digamos assim, um extremo, né, dos tipos aí de estados da matéria.